vez em nosso meio, nos falando ao coração através da Tua palavra e nos guiando com o Espírito Santo. E que a Tua palavra alcance e encontre corações sedentos, corações famintos da Tua graça. Que o Senhor com o Teu Espírito agora visite o contrito e abatido de espírito, restaure a sua fé, o anime, o motive, o inspire e o envolva, Senhor, com o poder do alto, para que possam verdadeiramente ser discípulos fiéis do Senhor e assim cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Te peço uma bênção sobre toda a nossa querida igreja brasileira adventista aqui de Dallas, sobre o ministério pastoral desta igreja, a família pastoral desta igreja, sobre a liderança desta igreja, sobre cada ancião, cada líder de ministério, cada professor, professora de escola sabatina, cada criança, cada adolescente, cada jovem, adulto e ancião. E te pedimos uma bênção sobre todos aqueles que nos assistem nessa hora também através da internet. Que o Teu Espírito fale-nos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite e um feliz sábado a você. Que bom revê-lo, que bom que você está aqui neste início de sábado para nós não apenas celebrarmos o início deste dia tão gostoso, o dia da esperança, o dia da alegria, o dia da família, o dia em que nós nos regozijamos, o dia em que nós contemplamos as obras de Deus e reconhecemos que Ele é o nosso Criador, o memorial da criação. E o dia em que nós reconhecemos que Ele é o nosso Redentor, pois é o memorial da redenção. Quero cumprimentá-lo nesta noite, dizer da minha alegria de vê-lo mais uma vez aqui, aqueles que estão retornando, aqueles que estão vindo pela primeira vez, quem sabe. Quero saudar também os nossos amigos que nos veem agora e nos assistem ao vivo pela internet, pelo canal do YouTube da igreja. De maneira especial, eu quero saudar duas pessoas, ok? Duas pessoas. Uma delas é o Alisson. Tudo bem, Alisson? O Alisson todos os dias manda mensagem para mim, comenta no Facebook, dizendo: olha, pastor, eu assisti a mensagem inspiradora, eu estou aqui curtindo, estou assistindo ao vivo, fenomenal. Alisson, Deus abençoe você ricamente, hein? Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus realize os sonhos dele na sua vida. E a outra pessoa, essa realmente é um irmão do coração, sou filho único, mas eu considero ele de fato como meu irmão. Nós crescemos juntos e ele foi e é, apesar de nós não termos mais tanto contato, o meu melhor amigo, sem dúvida. O meu melhor amigo de infância, que é o Ciro. Ciro, hoje capitão da Polícia Militar, está ali na Bahia. Ciro, nós nos falamos hoje, que bom que você está nos assistindo agora, meu irmão, que Deus abençoe a você, que a graça e a paz do Senhor seja com você, tá bom? Um abraço na sua família querida, oro muito por você. Mas, queridos, ontem à noite, para aqueles que não estiveram aqui, vou fazer uma breve recapitulação. O título do sermão de ontem à noite foi Diante do Desconhecido. E nós falamos qual deveria ser a nossa atitude quando nos deparamos ou nos encontramos com pessoas que possuem uma crença religiosa, uma ideologia, uma filosofia de vida diferente da nossa. Esse primeiro contato normalmente pode gerar uma certa estranheza, ou um certo temor, um certo receio, e nós vimos que você tem duas atitudes quando se encontra diante do desconhecido. Você pode se fechar por completo numa tentativa de proteger-se daquilo que não conhece, ou você pode explorar este desconhecido com um propósito missionário, assim como fez Paulo ao chegar em Atenas e se deparar com aquele panteão de deuses desconhecidos. Ele refreou o seu preconceito judaico em relação à idolatria. Naturalmente ele era contra a idolatria, assim como a Bíblia diz. No entanto, ele não os acusou, ele reconheceu aspectos positivos daquela fé, no que diz respeito que aquelas pessoas eram religiosas. Independente se eles estavam seguindo ou não a verdade, eles estavam buscando a verdade. Portanto, Paulo os elogiou, não pela idolatria, mas por serem pessoas religiosas. Então ele foi muito sábio, e a partir daquilo que era conhecido para eles, vocês conhecem a história, o altar ao Deus desconhecido, ele disse: este Deus desconhecido é aquele que eu venho vos anunciar. E a partir dali, ele encontrou um
ponto de contato para construir uma ponte de comunicação para a mensagem do Evangelho. E assim deveríamos fazer nós em relação às pessoas das mais diversas profissões religiosas, sejam muçulmanos, budistas, hindus ou ateus e agnósticos, tanto os que têm fé quanto os que não têm fé. Mas nesta noite, nós temos um tema de fato provocante, intrigante. E eu começo pedindo a você, que está aqui na igreja, e você que nos acompanha agora na internet, a fazer uma espécie de exercício mental. Tente imaginar esta cena. Você chegando aqui na igreja. Normalmente, quando nós chegamos na igreja ou na casa de alguém, por exemplo, na casa do pastor Manolo, eu fui extremamente bem recebido. Na Mongólia, a hospitalidade é um valor, assim, muito estimado para o povo mongol. Eles são extremamente hospitaleiros. E assim que eu cheguei aqui na igreja de Dallas, eu senti, assim, uma hospitalidade tremenda. Já visitei a casa de várias pessoas, já fui convidado para jantar junto com algumas pessoas aqui. Hoje estive mais uma vez na casa de uma família querida aqui da igreja. E eu me senti muito bem. Agora imagine se ocorresse o contrário. Imagine se você entrasse pelas portas dessa igreja pela primeira vez. Não sei se tem alguém hoje que entra aqui pela primeira vez. Não sei se tem alguém que nos assiste hoje pela primeira vez na internet. Imagine você chegando num local, seja numa igreja ou numa casa, e a pessoa, ao invés de estender a mão da comunhão, como diz a Bíblia para você, e saudá-lo, welcome, seja bem-vindo, não é? Fique à vontade, sinta-se à vontade e direcionar a pessoa. Você chega, imagine a cena, a pessoa olha para você, com esse olhar aí, olha, um olhar de não muitos amigos, um olhar meio condenatório, um olhar meio inquisidor. A pessoa, deixa eu voltar, a pessoa aponta o dedo em riste no seu rosto e diz assim, é o seguinte: eu quero que você morra. Você já imaginou? Qual seria a sua reação? Eu não sei se você já teve o desprazer de uma situação dessa. Eu acredito que algumas pessoas já tiveram, né? Entraram em algum determinado conflito, em alguma discussão, em algum debate, e a coisa se acalorou de tal forma que as pessoas ficam meio irracionais e deixam se tomar pela emoção, o sangue ferve, quem tem sangue latino sabe do que eu digo, e a pessoa olha para o outro e diz assim, meu amigo, é o seguinte, não quero mais saber, não, quero que você morra. Tem um jornalista, esses jornalistas aí de imprensa marrom, né, que fazem coisas de plantões policiais e tal na TV, que o pessoal coloca meme direto dele, porque essa é uma frase que ele usa constantemente, falando de marginais, né, de traficantes ou de assaltantes. Ele mostra a reportagem, chega no final e fala assim, eu quero o seguinte, eu quero que esse cidadão, para não dizer uma palavra pior, né, eu quero que esse cidadão aí morra. E ele fala assim, mas como você vê o ódio no olho do indivíduo? É uma frase muito forte. É uma coisa que, sem dúvida, tiraria você do seu estado normal. Não quer dizer que você reagiria ou pagaria na mesma moeda, mas, no mínimo, te chocaria. Sim ou não? No mínimo, te surpreenderia. No mínimo, você faria, opa, o que está acontecendo? What's going on? Right? E você ia perguntar, mas peraí, o que eu fiz para você me desejar algo tão terrível? Sim, digo terrível, porque quando falamos em morte, a imagem que temos em nossa mente é de algo naturalmente ruim, de algo que não desejamos, de algo que queremos evitar, muitas vezes a todo custo, de algo que nos traz pesar, de algo que nos traz memórias ruins, algo que nos traz saudades de pessoas que se foram. Sim ou não? Quando pensamos em morte, pensamos em luto. Por que será que alguém diria algo assim para você, transmitindo um desejo aparentemente tão nocivo, tão negativo, tão agressivo? Eu tenho uma próxima imagem aqui agora, e eu propositalmente vou passá-la muito rápido, porque é uma imagem muito forte. Eu coloquei apenas a título de curiosidade e tive o cuidado de diminuir a imagem, justamente para que detalhes não apareçam. É a imagem de um enterro mongol.
Nem todos os enterros na Mongólia são assim, quero adverti-los. Mas esse é o enterro mais tradicional da Mongólia, chamado, traduzindo, obviamente, uma tradução livre, vamos colocar assim, né? Enterro do céu. Por que vocês acham que o nome é esse? Enterro do céu. Os mongóis não enterram os seus entes queridos. Eles têm duas opções. A primeira, se eles forem budistas praticantes, a grande maioria hoje segue essa linha do budismo tibetano, e tiverem um pouco de dinheiro, eles vão optar pela opção da cremação. Isso é muito comum na Ásia, principalmente no Sudeste Asiático, na Tailândia. Eu mesmo visitei um crematório onde havia acabado de acontecer uma cremação. O forno estava ainda quente, com cinzas ainda. Eu estive lá, neste local. Mas é necessário um certo poder financeiro para fazer isso, já que você tem que contratar um monge, literalmente. O monge tem que dizer a você qual é o dia auspicioso para você realizar aquela cerimônia, fora os custos, naturalmente, da cerimônia em si, que envolvem muita comida e bebida. É uma espécie de festa, é uma espécie de celebração. Não há tristeza, ok? É um detalhe, não há tristeza, não há lamento. As pessoas celebram que aquele indivíduo está meio que entrando numa nova fase. E eles ali oferecem uma série de coisas com o propósito, o anseio de que aquela pessoa alcance uma melhor reencarnação. Obviamente, nós não cremos nesse tipo de mensagem ou de procedimento. Nada contra a cremação em si, mas o que está por trás da cerimônia, no caso budista ali da cremação. Mas a maioria das pessoas que tem um background mais animista, não é? Que adora a natureza de forma geral, que atribui, não é, um senso espiritual a elementos da natureza, ao céu, à árvore, ao rio, à pedra, eles aderem ao tradicional enterro dos céus. E o que é isso? Essas pessoas não são cremadas, muito menos enterradas. Essas pessoas são simplesmente deixadas ao ar livre. E você pode visitar a Mongólia, dirigindo o seu carro por uma estrada, você olha para o lado e de repente você vai ver um corpo sendo devorado por abutres. Por que o enterro do céu? Eles creem que aqueles abutres, eles desejam que as aves venham. Se as aves não forem, rapidamente eles acham que aquela pessoa foi uma pessoa má. Aquela pessoa foi uma pessoa má. Quanto mais rápido as aves vêm, melhor. Interessante, né? Como as pessoas enxergam diferente. E eles entendem que aquelas árvores, ao se alimentarem do cadáver, ela está otimizando, vamos colocar assim, ou apressando a ida da alma ou do espírito, ou do que quer que seja daquela pessoa, aos céus. Por isso o nome é enterro dos céus, ou seja, ele não é enterrado na terra, ele é enterrado na cabeça dele, aonde? Nos céus, através das aves. Vou passar rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como funciona a coisa. Não me peçam para retornar, porque a imagem de fato é forte, é uma imagem real, é uma foto real, ok? Muito forte, por sinal. Aqueles que tiverem curiosidade, estômago, digite ali na internet, enterro budista tibetano, e coloque imagens, vai passar diversas, mais fortes que essa, inclusive. Não recomendo muito, mas caso você tenha um interesse, digamos, né, antropológico, vamos colocar assim, fica aí a dica, né? Eu não vou colocar por razões óbvias. Nessa noite, talvez você nunca imaginaria isso, mas alguém vai dizer essa frase para você. O que eu posso lhe adiantar é que é alguém que você jamais imaginaria. Alguém, ou talvez a última pessoa que você esperaria que esta frase viria. Nessa noite, alguém vai olhar para você
no fundo dos seus olhos, para você, individualmente, e vai dizer assim: olha, eu quero que você morra. Mas essa pessoa não vai falar isso com ódio. Essa pessoa não vai falar isso tomada por emoções desvairadas. Essa pessoa vai falar isso com um amor infinito. Essa pessoa vai falar isso cheia de graça, cheia de verdade, cheia de compaixão. Ela vai olhar nos seus olhos e com uma voz doce, ela vai dizer: meu filho, minha filha, de todo o meu coração, eu quero que você morra. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Esse é um texto que nós costumamos ler, mas eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para um detalhe que muitas vezes nós passamos por alto em nossas leituras, em nossos estudos, em nossa análise bíblica. Por isso a exegese é importante. A exegese bíblica, no caso, é extrair do texto o seu próprio significado. Lucas capítulo 9, primeiro verso 23, depois seguimos. Lucas capítulo 9, verso 23. O contexto aqui é Jesus falando para as pessoas. Lucas capítulo 9, verso 23. O texto começa dizendo assim: e dizia a quem? Dizia a quem? A todos, sem exceção. Este texto não estava direcionado para um grupo especial de pessoas. Esse texto não estava direcionado para clérigos, para sacerdotes, para os apóstolos, ou para pecadores, ou para publicanos, ou para meretrizes, ou para homens santos, ou para monges. Não. Ateus, agnósticos, crentes, filosofias orientais, dizia a todos. Esta é uma mensagem universal, é uma mensagem global, porque nós temos um Deus global e uma missão global. O que diz a Bíblia? E ele, Jesus, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, o que deve fazer? A si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você já ouviu a seguinte expressão, ou você já disse tal expressão? Eu já ouvi várias vezes como pastor. Pastor, eu não aguento mais esse homem. Não aguento, pastor, não aguento mais. Pastor, olha, esse homem bebe, esse homem é grosso igual um cavalo, esse homem não me ama, esse homem não bota comida na mesa. Pastor, eu estou casada com esse homem, o que é que eu faço, pastor? Esse homem é a minha cruz. Quantas vezes eu já ouvi coisa parecida? Espero que você nunca tenha dito isso do seu marido, pelo amor de Deus. Parece engraçado, né? Eu já ouvi coisa muito pior. Eu já ouvi pessoas falando de seus filhos, na frente da criança. Na frente da criança, eu já ouvi. Uma criança com certas limitações, com deficiências mentais, uma deficiência mental. A mãe na frente da criança, como se a criança não estivesse ouvindo ou entendendo. Pastor, muito trabalho, pastor. Isso aqui é a minha cruz. É a cruz que eu tenho que levar. É possível você ouvir isso de alguém? Que você é a cruz? Quando uma pessoa diz isso, o que é que ela tem na cabeça? O que é que ela tem? Sabe o que é que ela tem na cabeça? Quando ela fala isso aqui é minha cruz, me dê um sinônimo para isso aí. Um sinônimo. Como eu poderia reformular esta frase em português? Isso aqui é minha cruz, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma carga, isso aqui é o quê? Um sacrifício, mas o quê? Isso aqui é o quê? Um peso, isso aqui é um fardo. Em outras palavras, é algo pesado de carregar. Sim ou não? É isso que a pessoa pensa. Isso aqui é minha cruz.
A Bíblia diz que aqueles que quiserem seguir a Jesus precisam dia a dia tomar a sua cruz. Então, cada um tem o seu fardo a levar. Essa é a hermenêutica, essa é a interpretação popular. Completamente equivocado. Completamente antibíblico. Queridos, Deus não quer que você seja um estivador, com todo respeito aos profissionais. Deus não quer que você seja um estivador de religião. Deus não quer que você seja um estivador espiritual. Não é o propósito de Deus que você carregue o quê? Fardos, que você carregue cargas, que você carregue um peso. Você não precisa carregar pesos para se salvar. Se assim o fosse, a salvação seria pelo quê? Pelas obras. Portanto, a lógica seria: quanto mais eu sofro, melhor. Você não seria um cristão? Você seria um masoquista, seguindo um Deus sádico. Eu não posso aceitar essa interpretação, porque a Bíblia não o permite. Queridos, a compreensão desse texto é muito simples. Basta você perguntar o que é ou o que era uma cruz. Só se pergunte isso. Pergunta simples: a cruz era pesada, sim ou não? Acredito que sim. Acredito que sim. Há evidências para isso. Apesar de não dizer a Bíblia o peso, acredito que sim. Uma evidência de que a cruz era pesada, biblicamente. Jesus foi açoitado, foi obrigado a carregar a cruz. Determinado momento ele estava tão fraco que ele não conseguiu o quê? Suportar o peso. Chamaram ali Simão de Cirene e ele carregou a cruz para Jesus. Provavelmente, muitas evidências a favor, a cruz era pesada. Até aí, ok. Agora, daí a você dizer que a cruz era um peso, aí não. Esse não era o propósito da cruz. A cruz era pesada, mas ela não era um peso. O que é que eu quero dizer com isso? Meus amigos, meus irmãos, quando alguém colocava a cruz nos ombros, a última coisa que ele iria se preocupar era com o quê? Com o peso daquele negócio. Aquilo nem sequer passava pela cabeça do indivíduo. Aquela era a última possibilidade de preocupação de um ser que seria crucificado numa questão de minutos. Uma pessoa que tinha o desprazer, a infelicidade, a tragédia de ser condenado à morte de cruz, ele sabia o que lhe aconteceria. Ele já tinha testemunhado coisa muito pior do que o enterro dos céus diante dos seus olhos, desde criança. Porque os romanos, meu Deus, quantas e quantas pessoas, milhares de pessoas crucificadas, talvez até milhões, há quem diga. A pessoa sabia o que o esperava. E a expectativa era insuportável. Queridos, quando alguém colocava a cruz nos ombros, qual era a única certeza que esse indivíduo tinha na sua vida? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Era uma certeza. Não havia dúvidas, só havia um único pensamento que ocupava a sua mente: eu vou morrer. Peso, pelo amor de Deus, não era nada aquilo ali, ele nem ligava para aquilo, ele só estava preocupado com o que iria acontecer. Então, queridos, a cruz era pesada, mas não era um peso. A cruz não era um peso, a cruz não era uma carga, a cruz não era um fardo, a cruz era um instrumento de morte. Isso era a cruz, um instrumento de morte. E uma das piores mortes há de se ressaltar. Porque o grande objetivo da cruz não era apenas matar o indivíduo, era humilhá-lo até o fim
e provocar nele as mais excruciantes dores que o ser humano pode infligir a outro. Porque uma pessoa que morria na cruz, ele passava dias, muitas vezes, até morrer. A morte de Jesus durou quantas horas, quem sabe? 6 horas. Isso, historicamente, foi considerado fast death. Uma morte rapidíssima. Muito, muito, muito rápida. Normalmente, existem relatos de pessoas que passavam 2, 3 dias, ou até mais. E a pessoa ficava sofrendo, porque a cruz, desculpe relatar alguns detalhes, a pessoa era crucificada mais ou menos aqui, não era na mão, na realidade, né? Os arqueólogos chegaram a essa conclusão, juntamente com outros estudos, que era entre esses 2 ossinhos que nós temos aqui no pulso, sabe esses ossinhos bem pequenininhos? Colocava-se o prego aqui, o indivíduo era pregado ali, e quando a cruz descia ao chão, no buraco, o peso do corpo do indivíduo rasgava, né, a carne daqui até a mão. E é por isso que as imagens normalmente é na mão, né? Mas o objetivo era rasgar. E colocava-se nos pés também. E o que acontecia? Por que ali, pouco antes da morte de Jesus, eles foram quebrando as pernas dos ladrões? Por quê? Porque eles queriam matar mais rápido. Mas como assim? Quebra a perna e o cara morre mais rápido? Qual é a relação de quebrar a perna e morrer? Não faz muito sentido isso, né? Bem, faz sentido na perspectiva da cruz. Porque quando o indivíduo estava preso na cruz, o peso dele o sufocava sob os pulmões, ele não conseguia respirar. Então, para respirar, ele tinha que subir. Ou seja, toda vez que ele queria respirar, ele tinha que infligir dor sobre ele mesmo. Já pensou que coisa cruel? O indivíduo ter que rasgar a pele para respirar. É terrível. É um pensamento terrível, é insuportável só de pensar. E é por isso que alguns deles colocavam até uma tábuazinha para o indivíduo sentar, para ele demorar mais de morrer. Porque às vezes ele estava tão cansado que ele não conseguia mais subir e aí morria. Mas o cara, não, bota uma tábuazinha aí para ele durar mais um pouquinho. Era cruel, era terrível. Então, essa é a perspectiva que Jesus está usando aqui. Amigos, não se enganem. O que Jesus está apresentando aqui é muito mais radical, muito mais profundo do que pedir que você carregue fardos na vida. Que você carregue um peso de um marido embriagado, ou de um filho que tem problemas de saúde. Não, não é isso. Você não precisa disso para ser salvo. O que você precisa é seguir a Jesus, porque é Ele que oferecerá a sua graça para aqueles que o seguem, para aqueles que o servem, para aqueles que são fiéis ao seu chamado. E é por isso que ele diz, se alguém, caso alguém queira ser meu discípulo, caso você tenha coragem de tomar a decisão radical de me seguir, sabe o que é que você tem que fazer? Negar-se a si mesmo e fazer o quê? Tomar a sua cruz. Em outras palavras, sabe o que ele queria dizer? Eu quero que você morra. Eu quero que você morra. Essa é a única forma de ser meu discípulo. Você já se perguntou por que Simão de Cirene relutou para carregar a cruz de Cristo? Você já se perguntou? Tem gente que faz até piada, né? Que fazem piada com o baiano, dizendo que o baiano é preguiçoso, uma das maiores injustiças do planeta Terra, ok? Concorda, Kézio? Mas o pessoal faz piada com o baiano. O baiano é preguiça, aquela história toda, os memes na internet, o cara lá na rede, né? A cobra vindo, e ele, estou cansado, aquelas coisas todas. O pessoal fala que Simão de Cirene era baiano. O cara preguiçoso, o cara não queria carregar a cruz. O cara preguiçoso, rapaz. Você acha que foi isso? Foi? Sabe por que ele não queria carregar a cruz de Jesus? Porque ele estava com medo. Ele sabia que quem colocava a cruz nos ombros ia o quê? Ia morrer. Só condenados carregavam uma cruz. Ele sabia disso e ele ficou com medo. Ele ficou com medo de chegar lá na hora do tumulto, confusão, corre daqui, corre de lá, pega aqui, pega lá. Quem era que estava com a cruz? Era esse cara aqui, ó. Eu não. Não, meu amigo, você estava com a cruz, acabou. Quem carrega a cruz vai fazer o que com você? Quem carrega a cruz morre. Você entende agora? Você entende a relutância dele? Meu amigo, ninguém quer carregar a cruz de outro. Você não quer carregar a sua, muito menos a de outro.
E Jesus, ele diz isso para nós. Jesus, ele diz isso para nós nesta noite. Eu quero que você morra, mas essa frase não está completa. E propositalmente eu não a completei, porque ela será construída e completada durante esse sermão. Jesus, ele disse, eu quero que você morra, 3 pontinhos, e agora eu concluo, comigo. Primeira parte. Seguir a Jesus é tomar a sua cruz para morrer com quem? Ele está na frente. Imagine essa cena agora. Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Eu estou aqui, ó. Tome a sua cruz agora. Tome a sua cruz. Eu quero que você morra comigo. Mas a frase ainda não está completa. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos. Só um momento, me perdoe. Verso 24 de Lucas, eu não completei, para deixar claro qual era a mensagem de Jesus no verso 23. O verso 24 explica o verso 23 com muita clareza. Verso 24. Pois quem quiser o quê? Salvar. Veja que a discussão não é carregar peso, a discussão é vida ou morte. Quem quiser salvar a sua vida, vai acontecer o quê? Perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Em outras palavras, quem não tomar a sua cruz, se perderá. Mas quem tiver a coragem de tomar a cruz e morrer comigo, esse se salvará. Que pedido radical, extremo, não há como ser mais radical que isso. Jovens gostam de radicalidade, eu pratico um esporte radical que é o surf, mas meu amigo, nada é mais radical que isso, nem aquelas ondas do Havaí, ali em Pipeline, ou em Jaws, que os caras pegam onda com jet ski puxando eles, ondas de 60 pés, 70 pés, 100 pés, nada é mais radical que isso. Quer me seguir? Morra. Como assim? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, e note como o apóstolo Paulo compreendeu o chamado de Cristo com inteireza, com plenitude de entendimento. Romanos, capítulo 6, versos 1 ao 11. Versos 1 ao 11, Romanos 6, versos 1 ao 11, vamos ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, diz Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde, igreja de Dallas? Na sua morte? Vocês ignoram isso? Que todos os que foram batizados, quantos aqui já foram batizados em Cristo Jesus? Vocês ignoram isso? Que aqueles que foram batizados na sua morte? Paulo ainda utiliza um raciocínio difícil de compreender. Ele parte de uma elocumbração mais filosófica, mais teológica, e vai aplicando, vai tornando cada vez mais palpável. É lindo esse texto, verso 4. Fomos, pois, sepultados com quem, queridos? Com ele. Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Verso 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Que linha de pensamento incrível, é a inspiração do Espírito. Sabendo isto, verso 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Verso 8. Ora, se já morrimos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E o verso 11 conclui de forma magistral. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia, que coisa linda. Vós também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, o que Jesus queria dizer era o seguinte: com o seu velho homem, não dá. Com a sua velha natureza te dominando, desista. Esqueça, não perca o seu tempo brincando de cristão. Não seja mais um profissional da religião. Não se unam, era o que ele dizia, né? No contexto, não se unam aos hipócritas nas praças que oram em pé para que os outros o vejam, ou que dão esmolas para que os outros o vejam e os louvem. Enquanto o seu velho homem estiver vivo e sob domínio da sua vida, você não será meu discípulo. Esqueça. Se você quiser ser meu discípulo, você precisa tomar uma decisão radical. E o que Jesus queria dizer, nada tinha que ver apenas com assentimento intelectual de uma verdade. O que ele queria era uma atitude. O que ele queria era um compromisso exclusivo, 100% de compromisso, porque não há comprometimento maior do que dar a vida por alguém, do que dar a vida por uma causa. Jesus, ele não aceita dupla aliança. Porque ninguém, diz ele, pode servir a dois senhores. Eu quero que você morra, meu filho. Morra comigo para o pecado e viva para Deus. Essa é a frase completa que você está ouvindo de Cristo Jesus nessa noite. Eu quero que você morra para o velho homem. Eu quero que você entregue tudo aquilo que ainda te mantém no domínio da sua vida. Eu quero que você se renda. Eu quero que você se sacrifique. Eu quero que você entregue tudo. Eu quero que você tome a sua cruz. Eu quero que você saiba o que te espera. Eu quero que você saiba que a partir de agora, a partir do momento que você morrer comigo, você não estará mais no domínio. Porque agora você andará em novidade de vida. Se alguém se uniu a ele na semelhança da sua morte, também se unirá a ele na semelhança da sua ressurreição. Que coisa linda! Seguir a Jesus envolve uma entrega completa, radical, irrestrita. E sabe por quê? Porque com o nosso velho homem é impossível agradarmos a Deus. Nada que façamos conquistará para nós a salvação. Devolução de dízimos, velho homem maculado. Guardar o sábado, velho homem maculado. A lei não é para alcançar salvação. A lei é dada para os que foram salvos. Como se inicia os 10 mandamentos? Como se inicia os 10 mandamentos?
Não terás outros deuses diante de mim. É assim que se inicia? Não. Leia Êxodo 20 e você vai ver. Eu, começa a Bíblia dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que fiz o quê? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em outras palavras, a lei só pode ser seguida por alguém que é completamente o quê, queridos? Livre. Livre. Era impossível para aqueles homens guardarem a lei, enquanto eles eram escravos aonde? No Egito. Deus não poderia exigir que eles guardassem a lei enquanto eles fossem escravos. Por isso Deus ele disse, antes de te dar a lei, eu quero que você saiba, eu os libertei. Foi eu. Não foi Moisés. Não foi um exército. Foi eu que te libertei. Foi eu que te salvei. E agora, como novos homens, em uma nova vida, vivendo um novo paradigma, como homens livres, agora vocês podem o quê? Podem e devem ser fiéis a mim. É isso que acontece. Quando eu morro com Cristo, quando eu sou crucificado junto com Ele, quando eu morro para o pecado, quando eu morro para o mundo, quando eu renuncio às minhas paixões, quando eu me entrego por completo ao Senhor e Ele me envolve com a sua graça salvadora e transformadora, o meu velho homem foi crucificado. A minha velha natureza está presa na cruz. Isso não significa que ela não pode descer de lá. Não significa. Você precisa tomar a sua cruz, segundo o texto, quanto tempo? Once and for all. É assim que está escrito? De uma vez por todas, é assim que está escrito? Você tem que tomar a sua cruz o quê? Dia após dia. Dia após dia. Um exercício diário de entrega, de renúncia, de sacrifício. Todos os dias, Jesus olha para você e diz, quer continuar me seguindo? Eu quero que você morra. E nessa noite, você vai entender que Jesus olha para você e vai dizer, eu quero que você morra, e sabe o que é que você vai dizer? Amém. A nossa reação para uma outra pessoa certamente seria de surpresa, de espanto, ou quem sabe até uma reação mais efusiva, mas para Jesus, quando Ele nos pede, com todo o amor, com toda a graça, com toda a compaixão, se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, você precisa tomar a sua cruz, você precisa morrer comigo, você precisa ser crucificado comigo, morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para os seus desejos pecaminosos, para as suas paixões, e permitir que eu seja, não apenas seu Salvador, mas o Senhor da sua vida. Queridos, sem essa morte não há missão. Sem essa morte não há missão. Sabe por quê? Você precisa crucificar o seu eu. Por quê? Eu vou dizer uma grande verdade. É impossível viver por Cristo enquanto você não estiver disposto a morrer com Ele. Eu vou repetir. Para viver com Cristo, para viver por Cristo, é necessário antes morrer com Ele. Quer ser meu discípulo? Ide. Não. Quer ser meu discípulo? O que é que nós aprendemos no início da semana? Venha. Passe tempo comigo. Me conheça. Descubra quem eu sou. Descubra se eu sou ou não digno da sua fidelidade. Me conheça profundo. Não olhe o exterior. Lembram-se do santuário? Não olhem o exterior, olhem para dentro. Vejam a minha glória. Reconheçam quem está te chamando. E quando vocês entenderem a nobreza e a honra daquele que o chama, quando vocês entenderem o peso, não da cruz, mas do chamado, vocês estarão dispostos a tudo, inclusive ao mais alto sacrifício. Renunciar a sua própria vida. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia
no livro de Gálatas. E Paulo conclui esse pensamento, esta análise no livro de Gálatas, na carta ou na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Gálatas 2, versos 19 e 20. Diz assim, o próprio Paulo, agora, de forma pessoal, em Romanos, no capítulo 6, ele falava para um público, sim ou não? Ele estava dirigindo o seu discurso para um grupo de pessoas. Mas aqui, Paulo toma o assunto de forma pessoal. E assim é que precisa ser. É por isso que eu disse que você, individualmente, ouviria essa frase hoje. Você, individualmente, seria desafiado a tomar a decisão mais radical que um ser humano pode tomar. E, ao mesmo tempo, a decisão mais sábia de todas. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Os meus pensamentos são mais altos que os seus, diz o Senhor. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Muitas vezes nós não entendemos a lógica de Cristo. A lógica do mundo é o contrário. Se eu quero ter vida, eu tenho que valorizar o meu eu tenho que possuir coisas, eu preciso ter status, eu preciso ter honra. Depende da sua cultura, né? Na Mongólia as pessoas querem honra. Na África, ou em outros países animistas, assim também como na Mongólia, as pessoas querem ter poder, poder espiritual, poder para lançar um feitiço e o cara morrer, é isso que ele quer poder. No Ocidente, as pessoas querem status, querem posses, querem bens, querem uma vida confortável. E vem Jesus e inverte completamente os valores das coisas. Que mensagem dura. Você quer salvar a sua vida? Você vai perder. Mas se você tiver a coragem, se você entender quem eu sou, se você tomar a sua cruz, for crucificado comigo, morrer para o mundo e para o pecado, se você perder a sua vida por minha causa, quero lhe dizer, você a achará. Que coisa incrível. Gálatas 2,19, porque eu, diz Paulo, mediante a própria lei, morri para a lei. Paulo sabia que a lei nunca salvaria ele. Nunca salvou ninguém, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. A lei nunca salvou. A lei nunca foi instrumento de salvação. Nunca. Não houveram duas dispensações. Uma época em que as pessoas eram salvas pela lei, uma época em que as pessoas eram salvas pela graça. Sempre foi pela graça. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de quê? A fim de viver para Deus. Pois eu estou crucificado com Cristo. Logo, conclui Paulo a sua tese, digna de uma defesa doutoral. Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver, que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e fez o quê? E a si mesmo se entregou por mim. Aquele que te chama para morrer é aquele que morreu primeiro. É aquele que segue à frente lhe mostrando a senda que você precisa caminhar. E eu concluo contando uma história que se tornou quase uma lenda nos internatos adventistas. Eu confesso a você que eu não sei se essa história é uma história real. Confesso a você. Mas eu não me importo se é real ou não. Para mim o que importa é a essência dela, o sentido, o significado dela. Conta-se que um jovem foi a um dos nossos internatos adventistas e começou a estudar, começou a viver uma nova vida, fazer amizades. E lá ele conheceu uma jovem, uma menina. E ele se apaixonou completamente por ela. Completamente. Essa é uma história que, né, é recorrente. Eu conheci minha esposa no internato, talvez outros aqui tenham vivido a mesma experiência.
E aquele jovem se apaixonou por aquela menina, mas havia um detalhe. Ela era a menina mais bela de todo o internato. Ele tinha bom gosto. Sim, a beleza enganosa, como é? Enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ele sabia disso, mas ele só conseguia ver o exterior. Ele estava completamente fascinado por ela. Adolescente, né? Óbvio. Quem já não teve uma paixão assim arrebatadora? Mas se fosse apenas isso, tudo bem, né? Que problema há em você se apaixonar por uma mulher bonita, por uma jovem bonita? Nenhum. Se você é solteiro, não há problema algum. O problema é se você for casado. Aí houve problema, né? Mas se você é solteiro, não há problema. O problema, sabe o que é? Ou sabe qual era? Ele era o menino mais feio do internato. Aí deu problema. Aí não deu match. Aí não deu match. E nem tinha esses aplicativos aí de hoje, né? Mas ele, com com toda a coragem que ele tinha, começou a contar para alguns amigos mais próximos. Rapaz, cara, fala, rapaz. Não sei se eu falo. Fala. Pô, estou gostando dessa menina. Como é que é? De quem? Fulana de tal. Tu é louco, é? Tu é maluco. Você acha que essa menina vai querer alguma coisa com você? No Nordeste, né? Tá vendo que eu estou colocando aqui o sotaque para... Tu acha que essa menina vai querer alguma coisa com você, cabra? Não sei, né? Tudo é possível para Deus, mas aí é milagre, né, filho? Aí é milagre. E aí ficou nessa, né? E ele não falava nada, ele não tinha coragem, não tinha como, era muita fé, não tinha coragem. Aí ficou naquela, alimentando aquele amor platônico e tudo. E os meninos ficavam botando pilha nele, porque queria ver o negócio, entendeu? A confusão. Vai lá, fala. Ele, não vou. Mas o amor dele era tão grande que ele tomou uma decisão muito radical em um dos anos em que ele foi estudar. Ele foi estudar, comportou, era um menino pobre, comportava para pagar os seus estudos. E ao retornar para o colégio, antes de fazer o acerto nas finanças, ele soube que aquela menina não havia conseguido os recursos para estudar naquele ano. Sabe o que aquele jovem fez? Foi lá nas finanças. Pegou todo o dinheiro que ele tinha conseguido no trabalho de um mês. Cheque, dinheiro, tudo que ele tinha. Não ficou com um centavo. Colocou lá e disse assim, ó, não é na minha conta não, é na dela. E quando a menina foi nas finanças acertar ali para trancar o curso, né, triste, quando ela chegou lá, o tesoureiro falou, trancar o curso? Como assim? Está pago. Não um semestre, um ano está pago. Foi pago um ano em adiantado. E aquela menina falou, mas quem? O tesoureiro falou, infelizmente, eu não sou autorizado a dizer. A pessoa me pediu para não dizer. E aquela menina ficou, sabe, assim, muito grata a Deus e louvando a Deus e tal, e imaginando quem seria. Um ano se passou, para ela um ano de atividades, de estudos, e aquele jovem não retornou para o colégio. E todos se perguntavam, mas fulaninho era tão bom na comportagem, né? O que é que houve dessa vez? Ah, deve ter algum pecado, viu? Deus não abençoou dessa vez. O povo é assim. Aí, ela estava na escola um determinado dia, e aquele jovem foi visitar os seus amigos. Chegou no refeitório. Chegou ali no refeitório, sentou, começou a cumprimentar o Pedro. Ele era muito querido. O pessoal, fulaninho, tudo bem? Não, tudo bem. E aí uma das meninas fez uma brincadeira assim, né? Olha, fulana, olha aí seu paquera. Porque a história começou, sabe aquele boato quando acontece? Ele nunca falou para ela, mas o boato corre, né? Sabe como é que funciona o boato, né? Olha seu paquera aí, vai lá. E a menina, você é maluca? Que nunca, mas nunca, nem que fosse o último homem da terra. Um amigo dele ouviu de uma outra mesa. O amigo sabia da história. O amigo se levantou, mas com o coração inflamado. Ele se levantou, foi até aquela menina e disse assim, olha, você não merecia estar aqui estudando. E ela disse, quem é você para me dizer isso? Eu disse, quem é você para falar mal do meu amigo? Você sabe o que ele fez? E ele contou. Ele parou de estudar, simplesmente por amor a você. E ela disse, como assim?
Ele perguntou, você notou que ele sempre ia bem todos os anos e justamente no ano em que você recebeu um presente dos céus foi o ano em que ele não voltou a estudar? Pois é. Quer saber o nome do milagre? Este. E ele disse o nome do rapaz. A menina ficou tão chocada, tão envergonhada com aquela situação, que ela simplesmente pegou as coisas dela, foi para o quarto, se trancar e chorar amargamente. Ela não foi à aula no outro dia, e no outro, e no outro. Finalmente ela toma coragem, vai até a casa daquele jovem, conversa com ele, e os dois começam a namorar. Opa, fica a dica, hein? Comportou, paga. Brincadeira. Só se for por amor. Só se for por amor. Eles começaram a namorar. E num belo sábado, pela manhã, enquanto todos estão ali na igreja, bem vestidos, arrumados, toda a igreja cheia, culto de sábado no internato, aquela jovem entra de braços dados com o menino mais feio do colégio. As pessoas começam a cochichar. Que babado, tal. Fica lá, né? Ninguém fala nada, está na igreja. Reverência, reverência. Almoço, todo mundo para o refeitório. Aquele menino foi convidado pelo diretor interno para almoçar naquele dia. Ele não era mais aluno naquele ano. Foi convidado para almoçar. Assentou-se na mesa. À mesa, melhor dizendo. Ninguém senta na mesa. À mesa. E aí, em determinado momento, os amigos chamaram ele. Eles foram, o garoto foi para uma mesa só de garotos e ela ficou só com meninas, né? Aquela coisa de clube do Luluzinha e... Como é o nome do outro? Bolinha. E aí, uma das meninas fala assim, olha, aqui para nós, não tem ninguém ouvindo, aqui para nós, a gente é sua amiga. Fala aí, você começou a namorar com ele porque você teve pena dele, não foi? Fala a verdade. Você teve pena. Pode dizer para a gente, não tem nada não. Eu entendo. A menina olhou para ela e só deu uma única resposta. E a resposta daquela jovem, tão imatura, tão vaidosa, tão leviana de outrora, demonstrou que ela de fato havia compreendido o que significava um sacrifício de amor. Ela olhou para aquelas jovens e em uma frase resumiu todo o meu sermão. Ela olhou para elas e disse, como eu posso não amar aquele que me amou tanto? Como eu posso não amar quem me amou tanto? Como eu posso não me entregar a quem se entregou por mim? Como eu não posso estar disposto a renunciar todas as coisas por amor daquele que renunciou aos céus por mim? Como eu posso temer morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para as minhas paixões e viver em novidade de vida por aquele que foi crucificado por mim? E é por isso que, por amor, eu desafio você a, nesta noite, dizer sim para o convite de Cristo. Meu filho, minha filha, eu quero que você morra comigo para o mundo e viva para Deus. Você diz amém? Eu gostaria de orar por todos aqueles que desejam seguir a Cristo. Não seguir a Cristo imaginando que Ele exige que você carregue fardos na sua vida, mas entendendo que Ele pede de você um compromisso radical, exclusivo, 100%. Essa é uma decisão que precisa ser tomada de forma diária. Eu não sei se ao analisar a sua vida você percebe que, assim como Simão Cirineu, tem alguma coisa ainda que causa em você um certo medo de tomar a cruz. Se você tem medo de morrer com Cristo. Mas esse é o desejo de Deus para você. Que você possa sair dessa igreja com esta frase: eu também
assim como Paulo, e assim como tantos outros na história da igreja, eu também já estou crucificado com Cristo, morto para o pecado e vivo para Deus. Nós vamos ouvir uma música, e ao final desta música, se o seu desejo for tomar a sua cruz e seguir para a morte, junto com o seu Salvador, em busca da vida verdadeira, eu te convido ao final da música a ficar em pé, para nós orarmos ao Senhor. Vamos participar juntos? Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Oremos. Como não amar, Senhor, a Ti, aquele quem nos amou tanto, aquele que não mediu nenhum esforço para nos redimir, para nos salvar. Como não amar quem foi capaz de sacrificar não um ano letivo, mas alguém que foi capaz de sacrificar tudo por amor dos seus filhos. Filhos e filhas rebeldes, filhos e filhas ingratos, filhos e filhas que o rejeitaram. Senhor, como resistir a tal amor? Como resistir à graça salvadora do Senhor? Mas, Senhor, esta graça, que parece tão irresistível, ela só opera na vida de cada um de nós, quando nós a aceitamos, quando nós voluntariamente tomamos uma decisão, não uma decisão leviana, superficial, baseada em emoções, não, uma decisão racional, uma decisão fruto da convicção do Espírito Santo falando à mente e ao coração, uma decisão e um compromisso radical com o Senhor. E ele é radical, Senhor, porque ele exige o sacrifício do eu. Àqueles que desejam te seguir, o Senhor diz a todos: negue-se a si mesmo, negue o seu eu,
Tome a sua cruz, crucifique o seu eu, morra. Eu quero que você morra, morra comigo, morra para o mundo, morra para o pecado, morra para os desejos, para as paixões pecaminosas deste mundo, morra para os caminhos de trevas e viva em novidade de vida, viva para Deus, assim como eu morri e ressuscitei. Que a semelhança da minha morte e a semelhança da sua ressurreição seja a sua experiência espiritual comigo. É isso que o Senhor nos diz nessa noite. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque aqui estão pessoas que nessa noite tomam uma decisão. Elas estão agora em pé, mas o Senhor é quem sonda os corações. É o Senhor que sabe o nível de compromisso de cada um de nós. Esse compromisso é manifestado e é externado em nossas vidas, através das nossas atitudes diárias, através das nossas escolhas, através das nossas palavras, mas sobretudo através da nossa fidelidade para com o teu chamado. Um chamado que envolve primeiro a comunhão, o relacionamento contigo. O Senhor chamou 12, diz a Bíblia, para estarem contigo e depois para os enviar a pregar. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui desejosos de passar mais tempo contigo, de viver uma experiência real, profunda, transformadora com o Senhor, de te conhecer de forma íntima, de enxergar além do que os olhos humanos pecaminosos podem ver. Nós queremos olhar para o interior do santuário de Deus, do Verbo que se fez carne, que armou a sua tenda, que tabernaculou entre nós. Nós queremos olhar para ti, Senhor, de forma tão íntima, ao ponto não apenas de enxergar o homem, a natureza humana de Cristo, mas enxergar a glória de Deus manifestada na pessoa de Jesus. E é por isso que nós te pedimos nesta noite, abre os nossos olhos, para que possamos ver a tua glória. Santifica os nossos corações, crucifica-nos contigo, crucifica o nosso eu, Senhor. Transforma a nossa vida, nos conceda a alegria de vivermos uma nova vida, uma vida de fidelidade ao Senhor, fidelidade ao teu chamado, fidelidade à tua grande comissão de fazer discípulos de todas as nações, para que possamos cumprir a missão, para que possamos viver por Cristo, é necessário antes morrermos com Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que a sua graça nos alcance mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a você, e eu espero vê-lo aqui amanhã, pela manhã, para a escola sabatina, e em seguida o culto divino, e as atividades que teremos aqui muito especiais. A mesa já está posta, e amanhã teremos uma cerimônia, a cerimônia da comunhão, que envolve o lava-pés e a ceia do Senhor. Que Deus te abençoe e espero que você tenha uma noite de paz e de sono reparador na presença do Senhor.